Glórias a Deus. A graça e a paz, que Deus possa estar abençoando poderosamente a tua vida, a tua família. Que o Senhor Jesus, nesse momento, venha fazer com que todas as bênçãos possam te alcançar. Amados, eu tenho uma palavra para a nossa meditação, que falando acerca de maldição hereditária. Será que isso existe? Será que é bíblico? Será que tem como eu estar vivendo algum problema, sofrendo de algum mal, que estou sendo vítima de uma injustiça? Estou vivendo aquele mal porque os meus pais ou alguém da minha família erraram e de uma forma inocente eu estou pagando este preço. Vamos ver o que a Bíblia nos fala. Aí no livro de Êxodo, no capítulo 20, aí com Deus falando acerca dos mandamentos, capítulo 20, versículo 1, Deus fala assim: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvará a elas, nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Versículo 6, ele fala: e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então aqui, irmãos, aqui um dos mandamentos de Deus, ele pedindo, exigindo que não viesse nem fazer, nem se curvar diante a imagem de escultura. E sendo que o próprio Deus aqui falando com penalidade dele chegar e amaldiçoar. Aqui no versículo 5, que fala: não te encurve a elas, nem as servirá, porque eu sou o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Só que o próprio Deus aqui, ele fala que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração, mas daqueles que me aborrecem. Quer dizer, a maldição que Deus lançou sobre a vida do pai, o mal que Deus lançou sobre a vida do pai, Deus só iria lançar sobre os filhos se os filhos também aborrecessem a Deus como os pais aborreceu. Porque se um pai teve uma vida ímpia, a mãe teve uma vida ímpia, mas o filho ou a filha escolheu um caminho diferente. Um caminho diferente. Escolheu temer a Deus, obedecer a palavra de Deus, procurar santificar sua vida, desviar do mal. Seria Deus justo permitir que a maldição daquele pai que era mal com Deus, a maldição, aquele mal que estava na vida daquele pai, aquele mal que estava na vida daquela mãe, que não temia Deus, viesse alcançar o filho ou a filha que teme a Deus? Então, irmãos, maldição hereditária, irmãos, maldição hereditária, que às vezes tem pessoas que falam assim: irmãos, eu estou estou sendo vítima de uma maldição que os meus pais tiveram. Então, se o mesmo mal que viveu na vida do seu pai vive na sua vida, é porque Deus encontrou a mesma maldade que existia no seu pai, existe também em você. Porque o próprio Deus fala que ele visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Só que o próprio Deus fala: mas
com aqueles que me aborrecem. Então, se os filhos aborrecem a Deus da mesma forma que o pai aborrecia, a maldição vai vir, o mal vai carregar. Mas ele está sendo vítima daquele mal, não é porque ele está sendo injustiçado, não, é porque ele é mal da mesma forma que o pai dele foi. Então, em retribuição àquele mal, o próprio Deus traz esse castigo. Nós temos um cenário aqui, aí Ezequiel, capítulo 18, versículo 1 até o 20, que a Bíblia narra um cenário de um pai, de um homem, que procura fazer aquilo que é reto diante dos olhos de Deus. E ele gera um filho que era ladrão. Ele procura fazer o que é reto, e o filho dele sai ladrão. Você para analisar, a bondade do pai não fez com que o filho viesse ter a mesma índole que o pai tinha. E aí você vai pegar esse filho ladrão. A Bíblia fala que este filho gerou um filho, o ladrão gerou um filho, e o filho vendo aqui, aqui no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 14 em diante, que fala assim, ó, e eis que se ele gerar um filho, que vendo todo o pecado que o seu pai fez, e vendo-os não cometendo essas coisas semelhantes, então quer dizer, olha, o pai que é ladrão gerou um filho, e o filho viu tudo que o pai fazia de errado e não quis fazer. Então aquele mal que o pai tinha, que o pai era desonesto, era ladrão, o filho não saiu ladrão. Que fala assim, olha, o filho saiu ladrão porque foi a maldição do pai. Isso é mentira. Porque a Bíblia fala assim, ó, e eis que o pai ladrão gerar um filho, e o filho vendo toda a maldade do seu pai e não querendo fazer. Às vezes a mesma coisa ruim que aconteceu na vida da minha mãe, acontece na minha vida também, é porque eu tenho uma natureza má, pecaminosa. Eu sou mau aos olhos de Deus da mesma forma que a minha mãe foi. Porque aqui mesmo, nesse mesmo capítulo, aqui em Ezequiel, que fala, a alma que pecar, essa morrerá. 18:20. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Isso aqui a Bíblia falou. O filho não levará a maldade do pai. Isso é a Bíblia falando. Como é que você pode falar que o mesmo problema que a tua família tem tendo acontece com você é porque você está sendo vítima de uma maldição? Não. A Bíblia fala diferente. Fala que o filho não levará a maldade do pai e nem o pai a maldade do filho. Porque eu escolho ser mau caráter igual ao meu pai, se o meu pai foi mau caráter, eu escolho pegar o caminho errado dos meus pais, das minhas mães, ter os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes que levaram o meu pai a ser mau aos olhos de Deus. E o próprio Deus trouxe as consequências sobre a vida dele. Que o próprio Deus fala que não erresse, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem planta, vai colher. Então, maldição hereditária, irmãos, maldição hereditária, isso não existe. O mal vai te acompanhar se você for mal também diante dos olhos de Deus. É isso que Deus fala aqui, ó. Que a alma que pecar, essa morrerá. Então, quem pecou, meu pai que fez errado, eu não vou trazer, não vai vir sobre a minha vida a maldição dele, não. Se eu procurar viver um caminho que agrada a Deus, morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, irmãos, para a tua meditação, essas coisas que muita igreja evangélica faz, quebra de maldição, isso e aquilo outro, é porque você é vítima de um espírito que foi de uma pessoa que você não conhece, e uma coisa... Primeiro, se Deus agir assim, Deus está sendo injusto com a gente.
Você procura fazer o que é certo. Você procura fazer o que é reto. Você procura agradar a Deus, a fazer a obra de Deus. Você procura obedecer a palavra de Deus. E Deus vai permitir que o espírito maligno, a maldição do meu pai, que teve uma vida que aborreceu a Deus, vim me pegar? Vim chegar e me amaldiçoar? Isso não é bíblico não. Deus fala totalmente diferente. Então, se o mesmo mal da sua mãe ou do seu pai você está vivendo, é porque o mesmo erro que Deus viu na vida dos seus pais, Deus também viu na sua vida. Se eu estou vivendo o mesmo processo ruim, o mesmo cenário ruim que os meus pais viveu, é porque aos olhos de Deus eu estou sendo ruim igual da mesma forma que os meus pais foram. Que Deus continue falando ao seu coração.